Angélica, fique à vontade. Nós estamos em festa e esta igreja ama demasiadamente a palavra. Fique à vontade. Glória a Deus. A paz de Cristo para todos, amém? Glória a Deus, me sinto honrada por estar aqui nessa noite, revendo meus amigos, né? Eliane, pastor Henrique. Confesso que já estava com muita saudade de revê-los. Mas aprove o Senhor de nos trazer hoje aqui. E eu louvo a Deus pela sua vida e quero parabenizar as irmãs por essa festa linda. E eu quero ler com você o tema desta festividade que está em 2 Timóteo, no capítulo 2, o verso 20 e 21. Deus está à procura, dos vasos escolhidos. E nós estamos aqui nessa noite, amém? Quero trazer um abraço do meu pastor Wesley Roque. Meu esposo e meus filhos estão na igreja. Meu filho também está com ele acompanhado lá na igreja. Minha filha ficou em casa estudando. E eu estou acompanhada da minha amiga Michele, líder das Mulheres Vitoriosas, lá da Devec Bangu, está comigo aqui também. Louvo a Deus pela vida dela, uma intercessora. E estamos felizes. Traga um abraço. Muito obrigada por esse convite. Me sinto honrada. Amém? Vamos lá no versículo 21 e 22, que diz assim: se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com aqueles que, de coração puro, invocam ao Senhor. E você pode tomar o seu assento também? Esta carta foi escrita pelo apóstolo Paulo, e endereçada a Timóteo. E Paulo, ele escreve esta carta para o amigo Timóteo para trazer encorajamento, para fortalecer Timóteo através da sua liderança pastoral. Paulo, ele também escreve essa carta para trazer a importância da fé em Cristo Jesus. E também ele estava preocupado com a saúde espiritual de Timóteo e a necessidade de perseverança dele. Então, nessa epístola, Paulo, ele traz uma mensagem de encorajamento, exortação para todos os cristãos e para Timóteo. Ele estava aqui, através desta carta, enfatizando a fidelidade, a verdade e a perseverança. Paulo diz a Timóteo, Paulo fala do dom e do poder de Deus que é recebido pela ordenação ao sacerdócio. Eu gostei muito do tema que fala sobre Deus está à procura de vaso. E eu falei, meu Deus. E nestes versículos que nós lemos aqui, neste trecho, ele fala que há vasos de barro, há vasos de ouro, de barro, vasos de todas as espécies, e que dentro da casa há lugar para esses vasos. E esses vasos, cada um tem uma utilidade. Nós não devemos desprezar a ninguém, a nenhum deles. Cada um tem uma função dentro da casa. Cada um tem uma função no seu lugar, no seu espaço que é colocado. Cada um dos vasos tem a sua determinada importância.
ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é maior do que ninguém, apesar do lugar que for colocado. Ou o vaso de ouro, ele precisa ter um lugar de destaque? Não. O vaso de prata? Também não. E o vaso de barro? Não. Todos estão nivelados no mesmo patamar. Na casa de Deus não tem nível. Tem sim as posições eclesiásticas, que nós devemos, estar ali, cientes de que cada um tem a sua posição. Tem o pastor, tem todo o corpo de obreiro, a liderança. Isso são lugares que cada um de nós somos colocados. Mas todos somos vasos. Lugar aonde você ocupa não quer dizer que você é um vaso mais qualificado. Não importa se você for o porteiro, você é um vaso. E se você fizer o seu trabalho com excelência, qualificado. Então, todos que estão, e ele traz, uma referência aqui, uma alusão de uma casa, um vaso, ele fala da casa e de todos que ocupam dentro dessa casa, uma casa grande que é a igreja. E todos que ocupam dentro dessa casa. E eu fiquei ali pensando, eu falei assim, meu Deus, os ocupantes da casa. E eu pensei na minha casa. Todos os ocupantes da minha casa. Todos aqueles que moram junto comigo. Eu preciso ocupar o meu espaço, ter o meu lugar dentro da minha casa, respeitar o lugar de todos. Entender o espaço de cada um deles. E sabendo que cada um deles ocupa um lugar que Deus preparou para eles. Eu preciso entender o lugar do meu filho, eu preciso entender o lugar da minha filha, eu preciso entender o lugar do meu marido. Eu preciso também que eles entendam o meu lugar. Que eles compreendam a minha posição. E que eles saibam para que eu estou ali. Então, nessa noite, eu quero te perguntar, Deus já te achou enquanto vaso. E você sabe qual é o lugar que você ocupa, em que posição o Senhor te colocou e qual a importância de você nessa posição? Qual é a sua importância na posição a quem o Senhor te colocou como vaso? Quando eu cheguei aqui, a irmã estava falando daquela mulher na beira do poço. Naquele instante, ela estava ali com um vaso, literalmente falando, enchendo ele de água, porque ela não poderia estar em outro horário, somente naquele. Um vaso que o Senhor escolheu de estar ali. O Senhor foi à procura daquela mulher. Ele chegou ali, encontrou com ela, com aquele vaso. Ela estava enchendo um outro vaso. E Deus falou, não quero que tu encha esse, eu quero que você seja cheia. Olha que importância aquela mulher teve naquele momento. E assim são diversos vasos que Deus escolheu nessa noite para estar aqui. Para te dizer, você tem muita importância. E por conta disso, hoje Deus escolheu te encher. Durante esta festa, Deus está dizendo, eu te achei. Eu te achei, estou te separando e eu te escolhi para ocupar esta posição. Se você tinha alguma dúvida, o Senhor está dizendo, não tenha dúvida não, porque quem te escolheu foi eu e quem te colocou nesta posição foi o Senhor também. E Ele está dizendo, fica nessa posição, cumpre o teu chamado, cumpre o teu legado, de forma que você venha transmitir para as outras pessoas, que você tenha a responsabilidade daquilo que o Senhor confiou na tua mão e o que você está fazendo. Por isso que aqui os versículos que lemos vai dizer que nós temos que ser purificados. Isso é, essa purificação está remetendo à transformação. Precisamos ser transformados. A palavra que vamos levar, o posicionamento que Deus nos colocou, aonde vamos estar, o lugar que vamos ocupar,
precisamos fazê-lo de forma consciente. E não pode ter mistura. Não pode haver mistura. Tem que ser algo, como ele diz, purificado, santificado, transformado. Quando o Senhor encontrou com aquela mulher, na beira daquele poço, ele disse para ela: você tem vários maridos. Cadê teu marido? Ela disse: eu não tenho marido. Isso. Disse: bem, você não tem. Você tem vários, já teve vários, mas até o que você tem hoje não é seu. Então você vai ter que abrir mão disso. Então, quando o Senhor nos escolhe como vaso, nós precisamos abrir mão daquilo que nos impede de ser. De ocupar o espaço e de fazer aquilo que Deus nos confiou. Ele está fortalecendo a Timóteo, dizendo para Timóteo: olha, fica firme na fé. Continue fazendo a obra. Continue avançando. Que a obra que você esteja fazendo através das tuas mãos tenha crescimento de fato. Foi para isso que eu te chamei. Não se acovarde, não tenha medo. Paulo dizendo para Timóteo: você não pode ter medo, você precisa avançar. Você entrou numa trajetória e você não pode recuar. Aí ele fala do soldado, ele fala daquele que vai correr uma corrida, vai participar de um jogo e precisa chegar. O soldado tem que estar preparado para a guerra e você precisa sair para lutar. E você só luta com as armas que você possui na sua mão. Qual é o tipo de arma que está na sua mão para você lutar nessa jornada? Você está com resistência para correr e chegar até o fim e alcançar o prêmio que o Senhor tem proposto para você? Você precisa estar preparado. Para a gente correr, estar nessa jornada, a gente precisa ter resistência. O corredor ele não entra numa competição sem se preparar. E para essa preparação, ele precisa abrir mão de algumas coisas. Entenda, ele precisa ser disciplinado. Ele precisa ter uma alimentação balanceada. Ele precisa ter todo um esquema para que a resistência física dele esteja em condição para ele percorrer o caminho que para ele é proposto. E ele fala: eu posso correr 100 quilômetros. Não, eu posso correr 200 agora. Não, eu já posso correr uma maratona. Você está preparado para enfrentar uma maratona? Você está adequado para isso? Sua alimentação está balanceada? Você veio no compasso, aumentando a cada dia mais 1 quilômetro na sua caminhada, na sua jornada? Ou você saiu afobado, querendo correr, entrar logo na maratona e nem se preparar para isso? Então, nessa noite, ele está dizendo: está preparado? Está firme nessa jornada? Está entendendo a sua caminhada? Você sabe aonde Deus te colocou? Você tem certeza que você está pronto para avançar para essa jornada que Deus te confiou? Então, nessa noite, ele está dizendo: eu escolhi você para isso. Dieta balanceada é você comer alimentos que são necessários para a tua vida, não aquilo que você gosta ou que você quer. Porque se a gente for comer tudo que a gente quer e tudo que a gente gosta, a gente não vai ter a resistência necessária para a gente avançar naquilo que Deus preparou para nós. Se eu for comer só aquilo que eu gosto, é muita coisa, eu não vou querer comer, não. Porque eu vou querer que esteja adequado ao meu apetite. Mas nessa noite, o Senhor está dizendo: não é aquilo que o seu apetite quer. É aquilo que Deus preparou para você saborear. De repente você está dizendo: mas irmão, eu não gosto de jiló. Mas é jiló que hoje Deus preparou para você comer. Ah, irmão, eu não gosto muito de mocotó, é gorduroso. Mas ele está dizendo: é o mocotó que você precisa se alimentar. Porque a gordura desse mocotó é saudável para te fortalecer. Irmão, eu não gosto de beber leite, mas é o leite que vai trazer cálcio para os seus ossos. Irmão, eu não gosto de suco de couve, mas é essa que vai fortalecer você, que vai trazer a vitamina necessária para o seu corpo.
Então, ele vai trazendo nesse livro, ele vai trazendo tudo isso, ele vai fazendo a gente ir lendo e se vendo naquilo que Paulo estava falando com Timóteo. Paulo estava fortalecendo, dizendo para ele, ó, lembro-me das suas lágrimas, lembro dos seus momentos difíceis, de quando lhe faltou resistência, de quando lhe faltou algo para você avançar na sua... Eu lembro disso, eu lembro das situações difíceis que você enfrentou. Mas através desta epístola, dessa carta que eu estou escrevendo para você, eu estou te fortalecendo para você continuar. Para você não dar muita importância a esses momentos de tribulação, sabendo que essa tribulação vai te produzir um peso de paciência. Você vai estar fortificado, fortalecido. É isso que vai fazer você avançar. Se a coisa estiver muito blanda, muito calma, a gente dorme. A gente estaciona e a gente para. Mas quando a coisa está meio agitada, quando a água está agitada, você quer fazer com que ela fique tranquila e você quer avançar. E Deus tem pasto verdejante para você. E Deus quer que você chegue em águas tranquilas. Mas para isso, você precisa ser fortalecido naquilo que Deus preparou para a sua vida. E ele está dizendo, ó, eu lembro das suas dificuldades. Eu conheço bem as suas dificuldades, Timóteo. Eu sei que você precisa de ajuda. E através da carta que Paulo envia para ele, está dizendo, a ajuda que você precisa está aí. Você precisa de perseverar. Você precisa de, através das lições que você está passando, das situações que você está vivendo, você precisa avançar, ter força e ter fé. Paulo está dizendo para Timóteo, olha, que você precisa de ter força, que vem de um testemunho de Jesus Cristo, encorajando a você a não se envergonhar do testemunho que você tem e a confiar no poder de Deus que vai te ajudar a enfrentar todas as adversidades. Tem tempos trabalhosos, mas o Senhor está te fortalecendo para você enfrentar todas essas adversidades. Os tempos trabalhosos surgiram na vida de Timóteo, mas Deus fez com que ele enfrentasse todas as adversidades. Os tempos trabalhosos são os que nós estamos enfrentando agora. Os tempos difíceis, são tudo isso que nós temos enfrentado. Os desafios são todos esses. Mas Deus, nessa noite, está dizendo, permaneça fiel. Através da palavra de Deus e da Escritura, do conhecimento, você vai conseguir superar todas as adversidades. O Senhor estava falando com Timóteo, você vai superar essas adversidades. Você vai superar essas situações difíceis que você tem enfrentado. Sabe por quê? Porque Deus, nesse momento, te escolheu como vaso. E Ele está dizendo, eu vou te dar sabedoria para que você sustente com responsabilidade aquilo que eu confiei nas tuas mãos. Então, eu entendo que nessa noite, através dessa festa, o Senhor está aumentando a sua confiança nele. Ele está te dando sabedoria para enfrentar todas as adversidades e os momentos difíceis, as situações, as tribulações que você tem enfrentado nesses dias. Se eu perguntar nessa noite, quem é que está passando por um momento difícil? Quem é que está passando por uma situação de aflição? Quem é que está sendo perseguido? Eu tenho certeza que algumas pessoas, vocês irão levantar a mão. Quem é que está passando por um momento de dificuldade? Quem é que está passando por um momento de tribulação? Mas dessa noite o Senhor está dizendo, eu te escolhi no meio disso tudo. Eu te escolhi no meio dessa adversidade. Eu te escolhi no meio desse deserto. Eu te escolhi no meio dessa situação. Eu
eu te chamei, eu te coloquei nesse lugar. Foi eu que coloquei você nessa situação. Foi eu que te coloquei no meio desse vale. Foi eu que te coloquei no meio desse deserto. Foi eu que te coloquei no meio dessa experiência para que você possa avançar e continuar trilhando o caminho da fé, o caminho daquilo que é proposto para a tua vida nessa noite. Então não recua, avança, porque o Senhor nessa noite está te sustentando. Foi eu que te coloquei no meio dessa adversidade. Nessa noite Deus está dizendo, não foi o diabo. Tudo a gente quer colocar a culpa no diabo, tem hora, não é isso? Ah, foi Satanás, foi o diabo, foi o demônio. Não, mas Deus nessa noite está dizendo, foi eu que te chamei para estar no meio desse vale. Você lembra como que Deus chamou o profeta e disse, vai para o meio desse vale, o que é que tu vê? É ossos secos. Foi eu que te coloquei ali para provar a tua fé, para que você saiba que eu posso transformar esta situação e te fazer permanecer de pé. O Senhor nessa noite está dizendo, eu te coloquei nessa posição. Lembra de Paulo? Ele disse, este é para mim vaso escolhido. Foi ele que fez Paulo cair daquele cavalo. Separou Paulo, tirou a visão dele, porque Paulo precisava ser purificado, transformado. Tinha conhecimento suficiente, tinha sabedoria, mas precisava usar a sabedoria de forma coerente. Ele precisou ficar cego para poder enxergar. Você entende isso? Ele precisou perder a visão para que ele pudesse ver. Nessa noite Deus vai tirar a visão de alguém para que você enxergue. Ele vai te deixar por uns momentos sem entender, sem saber aonde pisar no chão para que você confie. Você precisa confiar naquilo que Deus te chamou e para o ministério que Deus te separou. Você só quer prosseguir se você ver aonde você pisa. Mas Deus nessa noite está dizendo, eu vou tirar a tua visão e quero que você confie que o chão vai sustentar o peso do seu corpo e aonde você pisar vai ter firmeza para você andar. Paulo precisou, naquele momento, confiar naquele que estava conduzindo ele. Não estava enxergando nada. Não estava vendo nada. Tinha certeza que a vida dele naquela hora poderia estar correndo perigo. Mas ele foi. Ele teve que se despir de toda a sua armadura, de todo o seu conhecimento, de todas as suas habilidades. Vaso escolhido não é a habilidade que você tem, que se formou, é que Deus te usa, não. É na habilidade que Deus forja para Ele te usar. Porque a gente acha que nós seremos usados naquilo que a gente mais domina. E o Senhor está dizendo nessa noite para você, eu que te escolhi, eu que te coloquei na posição, e eu que sei a forma que eu vou te usar. Se você for usado na habilidade que você domina, você vai dizer, eu consigo fazer tal coisa, eu sei o que fazer, eu sei de que forma. Mas o Senhor nessa noite está dizendo, eu vou confundir a tua natureza e vou fazer você andar conforme a minha vontade e fazer aquilo que eu quero para a tua vida. Se Deus fosse me usar em tudo aquilo que eu tenho, certeza que eu tenho condições de fazer, eu não ia atribuir a Deus tudo que eu faço. Eu ia dizer, eu estudei para isso. Ah, mas eu me preparei para isso, eu me especializei para isso. Ah, mas eu tenho já habilidade, eu vou ter condições de fazer. Mas nessa noite, ele está dizendo, eu vou mudar todo o percurso da sua vida. Não tem aquela situação que a gente fala, mas Senhor, não sei fazer isso aqui não. Como é que tu vai me colocar aqui? Não sei nem cantar. Ah, meu Deus, não sei nem pregar, não tenho muito entendimento, mas Senhor, essa parte de isso aqui eu não sei fazer não. Como é que eu faço? E o Senhor vai dizer, é agora que eu vou te usar. Né? O profeta disse, Senhor, eu sou uma criança.
Eu não tenho condições de sair e falar com as nações, não. E o Senhor disse para ele, não digas que é uma criança. Abre a sua boca porque eu vou encher. Tem um rolo que eu coloco na tua boca e você vai falar as minhas palavras. Não tenha medo da dura cerviz dele, porque eu vou fazer a tua cerviz ser mais dura do que a deles. E eu vou te usar nessa condição. Eu vou te usar para isso. Para essa preparação. Eu que te chamei para isso. É que você se preparou para outra coisa. Deus está dizendo, mas eu que te escolhi. Eu procurei você, te achei e agora eu vou usar você do meu jeito. Deus nessa noite me trouxe aqui para te dizer, Ele vai te usar do jeito que Ele quer. Ele vai te usar do jeito que Ele separou você para que Ele usasse. Mas irmã, e agora? Como é que eu faço? Se coloque disponível. Se coloque disponível. Dê a sua disponibilidade para Deus. Você já entregou a sua disponibilidade para Ele? Quando chega no final do ano na escola, a gente passa um documento para os professores e a gente pede para o professor colocar lá a sua disponibilidade. Aí o professor marca os horários que ele tem disponível para trabalhar. E a gente só pode montar a carga horária de toda a escola em cima da disponibilidade que os professores vão dando. E para você montar um horário é difícil, não é uma coisa fácil, não, é um quebra-cabeça na nossa mão. Porque a gente pega a segunda-feira, coloca todos os professores que se disponibilizaram na segunda. Aí todos na terça, todos da quarta. Aí o de segunda também disponibilizou a quarta-feira, aí você vai montando os horários. Você só tem 5 tempos para ele que ele seja encaixado. 5 tempos de 45 ou 50 minutos. Que ele pode dar, talvez, ele vai dar 90 ou 1 hora em uma turma. E a gente vai separando e vai encaixando ele nos horários adequados que ele se disponibilizou a estar ali naquele horário, naquela escola. E quando a gente percebe que faltou algum tempo para ele ser utilizado, a gente liga para o professor e pergunta, você me disponibiliza mais um dia? Você tem condições de... Mas aí, às vezes, ele está alocado em outra escola e ele diz, eu vou fazer um acordo na escola e vou ver para a senhora se eu consigo me disponibilizar mais um dia para a sua escola. E ele vai lá, tenta fazer, ele, conseguir mais um dia. E talvez o dia que ele conseguiu, de repente, não é o dia que você tem a vaga para encaixar ele. Aí você fala, pô, mas eu pedi para um dia, você me deu outro. Ele, não, mas dá um jeitinho aí, vê se consegue me encaixar nesse horário, nessa turma, nessa vaga. Aí você quebra a cabeça para você colocar ele naquela vaga para ele cumprir os tempos que ele precisa fazer dentro da unidade que você administra. Não é fácil, não. Você encaixar a vida de outra pessoa na sua necessidade. E ela precisa cumprir aquilo que você estabeleceu como tempo de utilização para que ela faça ali naquele lugar. Olha o que Deus está fazendo com você. Ele está pedindo a sua disponibilidade. Ele está dizendo qual é o dia que você está disponível para cumprir esse horário aqui, porque você precisa fazer esse tempo comigo. Deus quer um tempo com você e Ele está te pedindo a sua disponibilidade. E Ele está dizendo, eu te escolhi para te encaixar nesse tempo. Você está entendendo como é que Deus está trabalhando com as pessoas aqui? E tem muitas pessoas aqui nesse lugar. E Ele está dizendo, eu estou encaixando cada uma dentro de um horário. Cada uma dentro de um tempo. E tem o professor que pode chegar no primeiro tempo, tem aquele que pode chegar no último. E tem um tal de tempo vago, é um tempo que não deu para encaixar. E você fica ali, esperando até a hora de cumprir o seu horário. Aí você fala, não posso ficar com esse tempo ocioso. Ver se dá para me encaixar aqui para fazer mais alguma coisa, para fazer outra coisa. Não dá, me encaixa aqui. Vê se você me dá uma hora extra. Então Deus está dizendo, eu vou te encaixar na hora extra que eu tenho, mas você vai ter que cumprir aquilo que eu determinei para você. Eu não vou te deixar com tempo ocioso. Por isso que eu te chamei, por isso que eu te escolhi, por isso que nessa noite Ele está dizendo, eu estou te fortalecendo, eu estou te fortalecendo, eu estou te fortalecendo, te encorajando para você fazer aquilo que eu quero e cumprir a
minha vontade. Deus está estabelecendo um tempo para cada uma das pessoas que estão aqui nessa noite. E Ele está te encaixando. Ah, você me ajuda aí nessa noite. Olha para quem está do seu lado. Diga para ele assim: Deus está te encaixando no tempo dele nessa noite. Deus está ocupando teu tempo. Você não vai ficar com tempo ocioso. Então é por isso que Ele está dizendo: foi eu que te escolhi, foi eu que te separei, e eu que coloquei você nessa posição. Vaso escolhido. Deus foi encaixando você. Você está entendendo? E tem um tempo determinado. Não pode passar do tempo. Porque quando acaba o tempo do professor, tem outro para entrar no lugar. São 11 matérias. Tem que encaixar todo mundo. Isso em uma turma só. Todos os espaços precisam estar preenchidos. Ninguém pode ficar com tempo ocioso. Senão o aluno fica sem fazer nada e ele apronta. Ele está dizendo: eu mandei santificar. E eu estou te falando, ninguém vai aprontar com você nesse tempo que eu coloquei você dentro desse espaço. Deus está dizendo assim: estou dando livramento de qualquer ferramenta preparada contra você, porque eu não vou deixar ninguém se levantar contra aquilo que eu estabeleci na tua vida. Você precisa estar encaixado dentro do tempo que Deus escolheu para você. Ninguém vai se levantar. Ninguém vai poder dizer assim: foi eu que te coloquei aí. Não, foi Deus que escolheu você para estar. Ninguém vai poder bater no peito e vai dizer assim: você só está nessa posição porque foi eu que te coloquei. Não. Nem Paulo disse isso para Timóteo. Ele disse: eu estou te encorajando. Você precisa se fortalecer na fé, porque você precisa saber que essa obra é de Cristo. É Cristo que estabeleceu essa obra. É o Senhor. Você está fazendo isso em nome de Jesus Cristo, aquele que salva, aquele que cura, aquele que liberta e aquele que leva para o céu. Então essa obra que você está fazendo nesse momento, como vaso escolhido que Deus separou, é para glorificar o nome dele. Então, se é para glorificar o nome dele, você precisa fazer com perfeição. Perfeito. Deus estabeleceu um tempo. É um maquinário. Você não tem noção o que é. É cuidar de um quadro de horário de um professor. E eu vejo Deus como nosso gerente, e Ele está dizendo: eu estou cuidando do seu quadro de horário. Tu não vai ficar com tempo ocioso. Se eu te escolhi e te chamei como vaso, quem é vaso ocioso na casa do Senhor? Vaso de prata, vaso de barro, vaso de ouro, nenhum deles são ociosos. E não tem nenhum maior, menor, grande ou pequeno. São todos vasos que Deus separou e encaixou. Tem professor que dá um tempo só, porque é o peso da disciplina. Tem cada disciplina que tem o seu peso e o seu tempo. As disciplinas de maior importância é português e matemática. O Novo e o Velho Testamento. São as disciplinas mais importantes da nossa vida. E você precisa, ali, seguir certinho. E você precisa ter conhecimento disso. Então, nessa noite, Deus te encaixou no meio de um tempo, como vaso escolhido, que Ele separou, e está dizendo para você se santificar e ficar disponível para o tempo dele, que Ele tem a realizar através da tua vida. Você está disponível para ser utilizada nesse tempo? Você deu a sua disponibilidade? Ah, catuca aí esse irmão que está do seu lado, pega na mão dele e fala: você deu a sua disponibilidade? Você deu a sua disponibilidade para aquele que te comissionou e te separou para essa obra, para você fazer no tempo dele, na hora dele, como ele quer, do jeitinho que ele quer e na hora que ele quer, para você ser usado para a obra dele, para a glorificação do nome do Senhor? Cada um dentro da sua matéria, da sua especificidade. Cada um dentro da sua matéria. Mas cada um fazendo o tempo. E tem que correr. Quando você só tem um tempo,
Eu já estou terminando. Dentro daquela turma específica, você tem que ter habilidade. Porque você tem que fazer a chamada, passar o trabalho no quadro, corrigir o caderno do trabalho que foi passado e preparar eles para o próximo conteúdo. Você tem que saber se todos estavam presentes, você tem que fazer o relatório de quem faltou, você tem que dar a matéria que você se programou e ainda você tem que dar o visto no caderno. Isso em 50 minutos. Quando você está, assim, consegue pegar 2 tempos, um seguido do outro, é mais tranquilo para você fazer isso tudo. Mas quando o tempo é quebrado, Deus está dizendo assim, olha, tem alguns tempos quebrados na sua vida que você precisa correr contra o tempo e fazer conforme que está estabelecido. Deus já preparou um cronograma para os vasos escolhidos que Ele separou aqui nessa noite. Já tem um cronograma para você e você não pode correr disso. Você está querendo correr do cronograma. Você está querendo parar esse cronograma. Você está querendo fazer de outro jeito. Mas o Senhor está dizendo, eu estabeleci desse jeito, é esse tempo e é essa forma. Deus te chamou para isso. E você não pode nem dizer, Senhor, mas foi fulano que me escolheu. Não, Ele está dizendo para você, foi eu que te escolhi. Ele está dizendo, você precisa avançar arduamente para você poder gozar do fruto do seu trabalho, do fruto da sua disponibilidade, do fruto da escolha de Deus na sua vida. Deus escolheu você como vaso para estar nesta posição que Ele te colocou. E Ele confiou em que você iria cumprir à risca aquilo que Ele estabeleceu dentro desse tempo para a tua vida. Para isso, tem que estar purificado. Para isso, você tem que estar vivendo, cumprindo o dever, aquilo que lhe foi chamado. Deus te chamou para isso. Deus te chamou para esse tempo. Deus te chamou para esse momento. E Deus te colocou nesta posição. Te comissionou como vaso, mas não é para você competir com ninguém. Não tem competição. Os professores não competem. Eles ensinam, lecionam. Deus não te chamou para competir. Deus te chamou para proclamar o Evangelho. A posição que Deus que te colocou não é para você mostrar para todo mundo aquilo que você sabe fazer maravilhosamente. Não. É para o Espírito Santo te usar e as pessoas reconhecerem que você foi um vaso escolhido, chamado e separado por Deus, santificado. Você lembra de Paulo? Ele foi reconhecido como vaso escolhido. Quando Deus mandou Ananias entrar naquela casa e falar para ele assim, ó, Deus que chamou, vai lá, ora por ele, coloca a mão, aí a escama vai cair, ele vai abrir os olhos, ele vai novamente voltar a enxergar. E ele falou, não, mas Paulo, eu estou com medo, não. Eu escolhi ele, não precisa ter medo, não. Foi eu que chamei, foi eu que separei, eu que o escolhi, agora ele precisa trilhar uma trajetória, não precisa ficar com medo disso, não precisa ficar sem coragem de ir até lá, coloca a mão, faz o que eu te mando, é desse jeito que você precisa fazer e a coisa precisa andar assim. Deus está dizendo, não é a tarefa que você escolhe, é do jeito que Deus está te ordenando. Deus está ordenando você para que você faça do jeito que Ele está te comissionando. Por esse motivo que Ele te chamou para você avançar nessa obra. E Ele está, através desse livro de Timóteo, te encorajando. Seja forte. Seja forte. Você precisa vencer e obedecer às regras. Está estabelecida uma regra.
Um bom soldado suporta as aflições e cumpre certinho o dever para agradar aquele que é superior a ele. Quem é superior a nós? É Jesus Cristo. Cumpre o chamado. Cumpre aquilo que Deus te comissionou a fazer. Siga firme naquilo que Deus determinou para a tua vida. Não recua. Eu costumo dizer, um homem como eu fugiria, Neemias falou. Vou descer, vou dar ouvido aos meus adversários. Por quê? Por que eu vou parar a obra que eu comecei a fazer? Por que eu vou parar a reconstrução que eu me propus a realizar? Neemias se propôs a fazer aquela obra. Quando ele ficou sabendo, ele falou, eu estou disposto. Ele deu a disponibilidade e ele foi executar. Então, nessa noite, o Senhor está dizendo, você deu a disponibilidade, agora executa. Eu te escolhi, agora é só cumprir. Não precisa ter medo. Temor, sim. Medo, não. A gente teme o Senhor. Mas a gente enfrenta a situação. Então, nessa noite, eu quero deixar isso para você. Eu gostaria que você ficasse de pé. Porque eu quero orar com você. No final dessa festa, os vasos escolhidos que aqui estão, separados, que deram a disponibilidade. Tem aqueles professores que dão disponibilidade na marra. Eles deixam para dar disponibilidade depois que o horário está montado. Aí eles chegam assim, eles fingem demência, que tem umas pessoas que fazem assim, né? Elas fingem demência, parece que não está acontecendo nada, que negócio, não, peraí que eu vou. Não, é que eu esqueci de deixar a disponibilidade nada. É porque ele quer que arrume um jeito para colocar ele do jeito que ele está ali, dizendo, mas, me organiza, dá para você me organizar dentro desses tempos aqui, nesses dias aqui, dá um jeitinho aí para mim. Eles seguram para deixar só para o final. Mas aí a gente que já está acostumado a fazer, a gente entende que ele estava segurando para dar um jeito, para encaixar lá para ele, ficar do jeito que ele quer. E tem uns que chegam aqui, não, eu tenho mais tempo de casa, porque tem isso também, quando você vai montar o horário, tem aqueles que falam assim, eu tenho mais tempo de casa, então eu tenho prioridade. Se você botou algum novo no meu horário, tira ele e bota eu, porque a prioridade é minha, porque eu já tenho mais tempo de casa do que ele. Eu cheguei primeiro. Mas Deus está dizendo nessa noite aqui, não tem o que chegou primeiro. Não tem o que chegou primeiro. Não vai tirar o tempo do outro para botar você que só decidiu dar agora, porque você achou que porque você tinha tempo, você não tinha que cumprir na hora que Deus te ordenou. Você que poderia cumprir na hora que você achou que você deveria fazer. Mas não é assim na obra de Deus. É na hora que Deus te chama. E eles chegam na hora, não, mas olha aqui, essa professora, ela é nova. Então, tira ela e bota eu, porque é nos mesmos tempos. Eu esqueci, não, porque eu tenho mais tempo. Eu cheguei aqui, então eu tenho prioridade. E aí a gente que está com a disponibilidade na mão fica doido. Aí você já montou o outro, falou, mas todo mundo deu no dia, na hora, e ela chegou aqui fora do tempo. Depois de estar tudo pronto. Aí quer ocupar o lugar daquele que já estava no lugar fazendo. Deus está dizendo assim, não vai ocupar o lugar de quem está fazendo, não. Para Deus não tem tempo de serviço. Para Deus tem tempo de obediência. Obedeceu, cumpriu o que estava determinado, está no jogo. Não tem tempo de serviço. Não tem primeiro. Não. É aquele que se disponibilizou, que ficou, e deu logo a vontade que ocupou o lugar. Entrou na brecha.
Então, nessa noite, ele está dizendo, não tem tempo de serviço. Tem tempo de obediência. Se eu estou obedecendo e fiz aquilo que Deus estava me mandando, eu vou continuar no lugar que Ele me colocou, porque foi Ele que me escolheu. Então, nessa noite, Ele está falando com os escolhidos e as escolhidas que estão aqui. Não é por tempo de serviço. Tem um rolo desse aqui, está descendo agora. Isso não estava escrito aqui, não. Deus falou comigo aqui agora. Não é por tempo de serviço. É por obediência e disponibilidade. Nem por competição. É pela ação do Espírito Santo de Deus. Então, nessa noite, eu quero orar com você. Porque eu também estou me enquadrando nisso aí. Deus me chamou, me posicionou e me colocou. E eu disse para Deus, não estou querendo. E Deus falou, mas você vai ter que fazer isso que eu estou mandando. E eu falei, não quero fazer isso não, Deus. E Ele falou, você quer sim, não é o que você quer, Angélica, é aquilo que eu determinei para a tua vida. Entrei na prova, entrei no processo, tive que passar na prova e tive que assumir aquilo que Deus colocou. Então, nessa noite eu estou fazendo aquilo que Deus falou. Eu te coloquei nessa posição. Eu te escolhi para estar nessa posição. Então, agora você vai ter que cumprir, de fato, seguir a regra e fazer tudo aquilo que eu estou mandando. Os vasos escolhidos nessa noite aqui não têm escolha, foram escolhidos. Não tem cardápio, já está estabelecido. É só seguir a regra. Então, nessa noite eu quero orar com você. Eu não sei qual é a posição que você ocupa hoje. E se você deu disponibilidade e se você está cumprindo com obediência. E aquele que esqueceu, falou assim, irmã, não dê minha disponibilidade. Eu falei para Deus que hoje, esse ano eu não queria nada. Não, falei para Deus, não vou dar minha disponibilidade. Eu falei para Ele que eu não queria. Mas Ele te colocou. E aí agora você vai ter que fazer. Você até falou para Deus, eu não quero. Para mim, eu sempre escuto isso. É meu último ano. É minha última vez. É minha última oportunidade. Deus está falando, não é não. Você ainda vai continuar fazendo. Deus, é meu último hino. É meu último uniforme. É minha última vez. E Deus está falando, mas não é mesmo. Você vai continuar fazendo. Então, nós vamos orar. Eu vou orar com você e você vai orar comigo. E eu quero que você coloque a mão no seu coração. É no encerramento, é nesse último dia. Talvez não fosse a palavra que você queria ouvir, mas é o que Deus me mandou dizer e eu sou muito obediente. E eu quero orar com você nessa hora aqui agora. Para que Deus continue te dando oportunidade de você obedecer, de eu e você. Obedecermos o chamado que Deus nos confiou. Senhor, me ajuda a fazer aquilo que o Senhor confiou e colocou na minha mão como responsabilidade. Aquilo que o Senhor colocou na mão dos teus filhos nessa noite, como responsabilidade naquilo que eles precisam fazer e executar. Não deixa ninguém ficar com medo. Não deixa ninguém temer. Não deixa ninguém parar. Não deixa ninguém recuar. Meu Deus, mas dá condições de cada um deles avançar e realizar aquilo que o Senhor determinou para a vida deles. Senhor, nessa noite, a disponibilidade, meu Deus, desceu do céu agora. Ai, Johnny que anda lavando araxuri, canta lavassa. Está disponível, Senhor, está disponível para fazer aquilo que tu queres, a tua vontade.
Oh, meu Deus, está disponível para cumprir o teu tempo. Está disponível para cumprir dentro da hora. Está disponível para fazer dentro desse tempo, Senhor, que o Senhor tem estabelecido para a tua igreja. Senhor, abençoa esta casa. Abençoa os teus servos. Meu Deus, dá esta disponibilidade. Faz ele entender, Senhor. Faz eles entenderem. Meu Deus, essa folha que desce do céu na frente de cada um deles nessa hora. Ah, desce do céu uma folha. Lá, Johnny que anda labandarachuri e canta labaça. E ali tem o tempo determinado para que cada um deles venham executar e fazer. Deus, que eles entendam esse tempo, através desta festividade, naquilo que o Senhor determinou na vida deles para que seja feito. Deus, eu quero abençoá-los e quero te pedir, ó Deus, glorifica o teu nome, na vida de cada um, em nome de Jesus, para a glória de Deus. E você dê um abraço na pessoa que está do seu lado e diga para ele, disponibilize esse tempo. Glória a Deus. No momento que a Angélica estava pregando, não corta o fio não, meu irmão. No momento que a Angélica estava pregando, aleluia, o Espírito de Deus estava realizando um ensaio na minha mente. Já viu quando um navio, louvado seja Deus, ele experimenta de um naufrágio? Aquele navio com muitas riquezas, com muitas preciosidades, e ele enfrenta um naufrágio, ou seja, ele afunda. Louvado seja Deus. E tudo aquilo de valioso e de precioso que havia dentro daquele navio se perde. Foi tudo para o fundo do mar. Mas aí, aquilo que tinha dentro daquele navio era tão precioso que é realizada uma campanha. Contrata profissionais para que eles, meu irmão, de um jeito ou de outro, vá descobrir a profundidade daquele navio que está lá perdido no fundo do mar. E na realidade, o que busca se recuperar não é o navio, porque como aquele navio existem muitos outros, mas o que busca ser recuperado é aquela riqueza que está lá no fundo do mar. Quando a mulher de Deus estava pregando, era isso que vinha à minha mente. Sabe o que Deus está querendo dizer para a gente? Como a mulher de Deus muito bem disse, disponibilize-se. Talvez você vivenciou um naufrágio, você se perdeu dentro de você. Como aqueles jovens que perderam o ferro do machado. Aleluia! E eles gritaram, ai meu Senhor, era emprestado. Narábia, colebarachuri lebarácia. E encerra hoje esse congresso e o tema é o vaso que Deus procura. Deus só vai procurar algo que se perdeu. Que isso, pastor? Eu estou na igreja, eu não estou perdido, mas de repente o ferro do machado, o que era mais precioso, se perdeu no meio desse naufrágio, no meio das adversidades. Você perdeu o encanto pela obra, no meio das adversidades, você perdeu a alegria de fluir nesse dom do Espírito. No meio das adversidades, você fez uma seleção. Senhor, eu estou disponível para cantar, para pregar não mais. Senhor, eu estou disponível para servir na cantina, mas para liderar departamento eu não estou mais. Senhor, eu estou disponível para ser crente, mas me envolver com a obra é muita perturbação na minha vida. Mas o Senhor nessa noite, através dessa ministração profética que a mulher de Deus liberou, Ele está indo ao encontro dessa riqueza que se perdeu
dentro de você. Feche os seus olhos, porque o culto ainda não acabou. Se você quer ir embora, você está liberado, mas eu preciso orar dentro de uma direção que o Espírito está me dando. Dê a mão a essa pessoa que está do teu lado, dê a mão. Por quê, pastor? Eu não gosto de dar mão. Fica na tua, rebelde. Aleluia. Mas eu quero te convidar, meu irmão, a orar, a profetizar para a vida dessa pessoa. Sabe por quê, meu irmão? Se alguém está experimentando um naufrágio, ela está morrendo afogada e ela está dizendo para você: me ajuda, me ajuda, me ajuda. Não adianta você ignorar, você não pode gritar com ela. O que você tem que fazer é estender a mão e pegar ela. Levanta essa mão que você está de mão dada, levanta aí ela. Olebarashuri kandaraio, ebirebara sinaragaraia, elemanchore prabaraia. Senhor, muitos fegos do machado se perderam, Senhor. Muitos fegos do machado se perdeu. Ela não profetiza mais, ela não canta em línguas espirituais. Senhor, ele não tem mais visão, ela não tem mais revelação. Senhor, outrora, na sua simplicidade, ela era até criticada, mas ela se permitia a pular no espírito dentro da congregação. Mas as críticas sufocaram ele, sufocaram ela, e ela está engessada dentro de uma formalidade. Mas eu quero hoje te pedir, Senhor, se esse navio que representa esse homem, essa mulher, essa igreja afundou com suas riquezas, com suas preciosidades, e o diabo está dizendo: já era, já era, já era. Mas hoje, Narabilebaraio, esse submarino no Manarabaraia, que representa os anjos do Senhor, eles estão aí recuperando essa riqueza perdida, recuperando essa riqueza perdida. Uns são vasos de ouro, outros são vasos de prata, outros são vasos de barro. O que você não pode ser é vaso de madeira, que o fogo consome e vira cinza. Senhor, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, Senhor, na autoridade que há no nome de Jesus Cristo, mediante essa palavra que foi pregada, mediante essa profecia que foi liberada, meu Deus, recupera-nos, salva-nos. Está muito profunda estas águas. Já se passou tanto tempo, Senhor, e alguém está dizendo: eu não vou conseguir voltar ao primeiro amor, eu não vou conseguir recuperar a primeira essência. Tem tantos anos que eu fui batizada no Espírito e não falo em línguas que eu já nem mais sei falar. Tem um distanciamento, Senhor, que é esse abismo, que é esse oceano. Mas Deus libera o resgate. Anjos do resgate, anjos do resgate, anjos do resgate, anjos do resgate. Começa como os bombeiros lutam para salvar uma vida. Anjos do resgate, resgata esta mulher, resgata este homem, resgata essa liderança. E Deus, nós sabemos, meu Deus, que o ouro, ele passa por vários processos, mas ele não deixa de ser ouro. Ele é barabarabarabaracia. Senhor, eu sei que o diabo quer fazer a gente acreditar
que a gente se descaracterizou. Mas em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, faz uma limpeza nessa visão. Faz uma limpeza nessa visão. Faz uma mudança nessa mentalidade. Senhor, ele perdeu até o fôlego. Parece que ele está morrendo afogado. Abre a tua boca e comece a falar em línguas. Abre a sua boca e comece a falar em línguas. Tire esse grito de dentro do peito. Tire esse grito de dentro do peito. Tire esse grito de dentro do peito. Se tiver que gritar, grita. Se tiver que chorar, chore. Se tiver que se entregar, se entregue. Mas não morra espiritualmente. Adore ao Senhor para a gente ir embora. Adore. Espírito Santo, vem com renovo. Pode soltar a mão dessa pessoa se você quiser profetizar sobre a vida de alguém. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, que o resgate comece por mim, que o resgate comece por mim. Meu Deus, tudo que eu perdi, deixei no meio da caminhada. Deus, eu quero ferro do machado, flutue, 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 ferro do machado, flutue, o que é meu, vem para minha mão. Na Arábia, Elemandube querebarabarácia, Elebarabachuri lebaraio. Se tinha alguma coisa que te prendia ao passado, tem uma tesoura do céu, meu irmão, que está cortando essa ligação tua com esse passado, e Ele está te liberando para decolar no Espírito, para fluir no Espírito, para fluir no Espírito. Que hoje os seus óculos sejam tirados e que Deus te dê o óculos do céu. Arabaia erebaiararás, elebanchoreberebaraia larararás, olebandube querebaraxialácia, onerebacaia. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor está removendo de sob os teus pés essa areia movediça. Como narabarabarácia, as pessoas vão sendo engolidas pela areia movediça e elas desaparecem. Deus está colocando um solo firme sob teus pés. Aleluia. E a palavra é: diga aos filhos de Israel que marchem. Diga aos filhos de Israel que marche, 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 que marche. Nerebarácia, elebarabacherebarabarácia, elebanduri lebaraio. Senhor, muito obrigado por esse culto, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por essa cura, muito obrigado por esta palavra, muito obrigado por estes 3 dias. E eu quero, Pai, te pedir que aquele vaso que estava fluindo no reserva, que esse azeite que desce lá da glória esteja tirando esse crente do reserva. Que o Senhor esteja tirando esse crente do reserva. Saia daqui cheio. Saia daqui cheio. Saia daqui cheio. Diga comigo: na autoridade que há no nome de Jesus.
Eu não estou saindo daqui na reserva. Eu estou saindo daqui com reserva, porque o inferno vai ter que me aguentar. Eu prosseguirei, eu avançarei, eu conquistarei, em nome de Jesus. Celebre a Deus com as suas palmas. Na Arábia, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos os fiéis que aguardam e esperam a vinda do Senhor Jesus Cristo, não só hoje, mas para todo sempre. E os vencedores digam: